Vamos fazer mais alguns exemplos usando vetores, usando as estruturas de repetição, porque programação a gente aprende programando, né? Então vamos lá. Essa é a aula 4. Vetores. Bom, aqui eu tenho um desenho onde eu representei um vetor. Como eu falei lá no dia que a gente estava vendo sobre declaração de variáveis, né? A gente, inclusive, fez a declaração de um vetor. Mas aqui a gente tem a oportunidade de ver um vetor na representação gráfica dele. Porque assim, eu acredito que fica mais fácil de enxergar, né? Ora, um vetor, ele é uma variável. Ou seja, a gente consegue armazenar valores dentro dele. Só que ele é uma variável composta. Por que ele é uma variável composta? Porque ele aceita vários valores diferentes. Aqui, por exemplo, eu tenho um vetor com 5 posições. Vocês lembram lá que quando a gente declara, a gente tem que falar quantas posições a gente quer o vetor. Ele tem 5 posições e em cada posição ele armazenou aqui, nesse exemplo, o nome de um animal. Ele é uma variável composta e ele é uma variável composta homogênea. Por que homogênea? Justamente porque cada posição vai receber valores diferentes, porém de um mesmo tipo. Então, se eu declarar um vetor de inteiros, ele só vai poder receber números inteiros aqui dentro. Se eu declarar de reais, mesma coisa. De lógico, mesma coisa, só verdadeiro ou falso em cada posição. E se eu declarar ele como caractere, ele vai receber palavras. Então, não tem como eu declarar um vetor e armazenar um número em uma posição, uma palavra em outro, um valor lógico em outro. Ele vai considerar tudo conforme eu especifiquei na declaração. Então, aqui em cima, está explicando, ó, quando eu falo que ele é uma variável composta homogênea, ele é variável por quê? Porque ele guarda um valor na memória. No caso, ele guarda vários valores, né? Aliás, ela é composta porque guarda vários valores. E é homogênea porque os valores são do mesmo tipo. Então, aqui eu tenho a representação do vetor animais com 5 posições. Aqui embaixo, eu coloquei o índice. O que é o índice? O índice ele é a posição de cada uma das partes do vetor e ele é sequencial, né? No caso do visual G, os vetores começam em 1 e assim vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, depende de quantas posições. No caso das linguagens, por exemplo, o PHP, por exemplo, o vetor o índice dele começa em 0. Então, a posição 0 seria a primeira posição. A posição 1 seria a segunda. E assim por diante. E várias linguagens isso acontece, começando pela posição 0. Então, o objetivo desse slide aqui é explicar o que é um vetor. Então, a gente declara um vetor, a gente fala o tamanho, e lá na memória do computador é reservado um espaço parecido com isso aqui, onde ele tem
várias caixinhas aqui, ó, vários locais onde eu vou colocar variáveis, colocar valores, como se fossem várias variáveis diferentes. Só que cada posição vai ser referenciada pelo índice dela. Então, se eu quiser falar assim, ó, esse vetor aqui eu chamei ele de animais. E falei que ele tinha 5 posições. Se eu falar assim, animais na posição índice 3, qual é o valor que está armazenado lá? Pavão. Se eu falar animais índice 5, o que está armazenado lá? Arara. Animais índice 1, onça. E assim por diante. Aqui a gente tem o mesmo vetor, né? E só para a gente lembrar, como é que a gente declara? Como é que a gente faz a declaração de um vetor? Né? A gente faz a declaração aqui dentro do var, porque ele é uma variável. A gente dá um nome para ele. Na primeira aula que eu falei de vetores, a gente chamou, acho que, de vet. Aqui eu estou chamando ele de animais. Animais, 2 pontos. Vetor, que é uma palavra reservada, para dizer que ele é um vetor. Entre chaves, aliás, entre colchetes, a gente tem o tamanho dele. O tamanho sempre a gente coloca de 1 até a última posição. Por exemplo, se fossem com 100 posições, seria 1, ponto, ponto, 100. De caractere, significa que eu vou armazenar dentro dele apenas valores caractere, ou literais, ou palavras, ou frases, né? Se fosse numérico, poderia ser inteiro, poderia ser real. Poderia também ser lógico, né? E, quando a gente declara um vetor, para que a gente consiga acessar as posições do vetor, a gente precisa de uma variável que a gente costuma chamar de índice. Aqui eu falei, ó, animais índice 3. O que ele é? É o pavão. Agora, esse índice aqui, eu preciso de uma variável, porque às vezes eu não vou poder colocar um número aí. Vou ter que... Esse número vai depender de uma série de situações dentro da minha programação. Então, eu crio um índice, e esse índice vai assumir um valor, e eu vou colocar ali animais, e entre colchetes, o índice. A gente costuma, na programação, a gente costuma usar a variável i para índice. Poderia ser outro nome qualquer, poderia ser a palavra índice, poderia ser a palavra jaca, se você quiser, mas os programadores costumam usar i para o primeiro índice. Se eu precisar de um outro índice, eu utilizo j, e assim vai. Mas isso é uma convenção que os programadores têm, né? É um costume. Você pode colocar qualquer nome, desde que seja do tipo inteiro, porque para eu percorrer aqui o vetor, o índice tem que ser inteiro. Toda vez, então, que eu for usar vetores, eu vou ter aqui a declaração do vetor, e eu vou ter uma variável, que seria o índice, que é usada para percorrer o vetor. Para percorrer o vetor. Tranquilo? Ou está nebuloso? Sim. Sim. Ok. Bom, nada melhor do que a gente programar, né, para a gente enxergar melhor. Olha aqui. O primeiro exemplo
criar um programa no Visual G que lê o nome de 10 animais. Depois, imprimir o relatório conforme o modelo ao lado. Quer dizer, eu vou ter que armazenar o nome de 10 animais para, em seguida, eu fazer um relatório com eles. Então, nesse caso, para mim fica claro que ele quer armazenar primeiro esses animais para depois imprimir, né? Ora, eu poderia criar 10 variáveis diferentes, por exemplo, animal 1, animal 2, animal 3, até o animal 10. Poderia fazer isso, né? Daria certo. Porém, meu programa não ficaria assim, tão profissional, né? Ficaria uma coisa mais amadora. Esse é o típico problema que a gente pode usar vetores para resolver. Ou seja, por que eu posso usar vetores aqui? Aqui ele está falando que ele quer guardar o nome de 10 animais. Então, eu tenho uma quantidade específica, né? Uma quantidade pré-definida. Eu vou ter que guardar o nome dos animais. Então, o tipo da variável é o mesmo. Ou seja, vou guardar nomes. Em todas as posições, eu vou guardar nomes, né? E depois que eu guardar, é que eu vou imprimir. O modelo aqui, ele me pede o índice e o nome do animal. Ou seja, o primeiro animal vai ser armazenado na posição 1. E vai estar aqui. O segundo animal, na hora de eu fazer o relatório, basta que eu mande escrever o índice e o animal correspondente àquele índice. Vocês dois estão com computadores aí ou só com celular? Eu tô com computador. Computador. Vocês querem tentar fazer primeiro ou querem que eu faça direto? Faz primeiro. Acho que você pode fazer primeiro. Eu faço, então. Beleza. Tranquilo. Bom, então eu vou chamar o Visual G na tela. Espera aí que eu esqueci de abrir ele aqui. Só um minuto. Pronto. Vamos colocar aqui vetor, relatório, animais. Nosso programinha. Bom, o que eu preciso? Eu preciso declarar um vetor com 10 posições, né? Vamos chamar ele de animais mesmo, porque ele vai guardar nome de animais, né? Animais, dois pontos, vetor, com 10 posições. Então, eu tenho que colocar 1 até 10 de caractere. Por quê? Porque eu vou armazenar os nomes, né? E eu vou declarar a variável i, que é o meu índice. Eu poderia chamar de índice, se vocês quiserem, se vocês preferirem, né? Eu prefiro chamar de i. I, que tem que ser inteiro. Agora, eu vou ter
Eu vou ter que percorrer todas as posições do vetor e eu faço a leitura de um animal e coloco na primeira posição. Faço a leitura do segundo animal, coloco na segunda posição. Do terceiro, coloco na terceira posição. E assim vai até o 10º. Então, eu vou fazer a mesma ação várias vezes, 10 vezes. Isso aí é típico para eu usar o quê? Um comando de... Eu vou repetir a mesma ação várias vezes. Repita. Um dos comandos de repetição. Concorda? Sim. Sim. Em geral, quando eu vou utilizar vetores, em geral a gente utiliza o para até. Ele é bem indicado para trabalhar vetores. Mas eu posso também, se eu quiser, utilizar o enquanto e posso utilizar o repita também. Todos dão certo, né? Mas para vetores, eu costumo usar o para, porque o para é bem adequado para isso. Então, vamos lá. A gente vai ter que percorrer o vetor. Ah, faltou... Deixa eu ver. Não, faltou não. Para. O que vai ter que começar em 1 e terminar em 10? Qual das variáveis? Vetor. O índice. O índice. Porque eu vou ter que popular o meu vetor animais. Então vai ser animais índice 1, animais índice 2, animais índice 3, até animais índice 10. Então, o i vai começar em 1 até 10. Poderia pôr aqui passo 1, né? Mas não é necessário. Vou colocar o faça. O que eu tenho que fazer? Leia. Eu vou ler a primeira posição do vetor, na primeira passagem. Então, animais, índice, seria, na primeira passagem, seria o 1, né? Mas se eu fizer isso, ele vai ler sempre a primeira posição, né? Então, o que eu ponho aqui? Eu ponho o i, o índice. Por quê? Porque cada passagem do laço, né? Cada vez que ele for executado esse laço, o i vai estar em um valor, vai começar em 1 e vai terminar em 10. Então, quando ele estiver em 1, eu vou preencher a primeira posição do vetor. Quando ele estiver em 2, a segunda. Em 3, a terceira, e assim por diante. Com isso aí, eu já consigo preencher o vetor com os nomes dos animais. Eu vou dar um F9 para a gente testar. Olha só o que aconteceu. Ele criou o vetor. O vetor se chama animais. E ele tem 10 posições. Então, ele é como se ele criasse aqui 10 variáveis, né, com o nome de animal, só que com posições diferentes. Da posição 1 até a posição 10. O tipo deles são caracteres, né, e eles estão vazios. E eu criei também a variável i, que é o meu índice, do tipo inteiro. E ele já executou aqui o para, já entrou no para, né? Porque o i já está com o valor 1. Tá vendo? Ele já está aqui esperando a leitura. Tá certo? Ó, o cursorzinho aqui. Ele está esperando eu digitar o primeiro animal. Né? Então, eu vou digitar aqui em ordem alfabética. Vamos ver se eu consigo. Anta. Ó, foi anta para lá, ó. Anta. Bode. Cavalo. Vamos ver se vai ter.
sei lá, dromedário, elefante. Olha só, está preenchendo o meu vetor. Está preenchendo o meu vetor. Falcão. Gato. Hipopótamo. Olha só, ele está preenchendo o meu vetor. Inhuma. Conhece Inhuma? Jacaré. Não. É um pássaro. Um pássaro que fica cantando na beira do córrego. A minha cidade que eu nasci se chama Inhumas porque tinha muita inhuma lá. Eu não lembrei de outro pássaro, de outro animal com I, deve ter, né? Mas não lembrei. Bom, quando eu der o Enter aqui, ele vai preencher o jacaré, né? Ó. Pronto. Eu só mandei ele fazer isso. Ele preencheu o vetor. Tá vendo? E funcionou. Eu não mandei ainda ele fazer o relatório. Não é verdade? Não mandei ainda. Mas vocês já viram que o que aconteceu aqui? Eu tive que percorrer todo o vetor, cada posição, jogando um valorzinho lá dentro. Como é que eu fiz para percorrer todo o vetor? Eu usei a repetição, o para. E como é que eu percorro? Fazendo o índice ir do primeiro até a última posição. E cada vez que ele estiver numa posição, eu faço a ação que eu quero, que no caso aqui era só executar o comando leia, né? Que na prática permite que eu digite ali no teclado o que eu quiser. Não é verdade? Vamos melhorar isso aqui um pouquinho. Eu vou pôr aqui um limpa-tela. Vou pôr um escreva. Nome do animal. Né? Ou seja, dentro do meu laço eu tenho agora 3 comandos. 3 comandos. Vamos de novo. Agora eu vou digitar qualquer coisa, para a gente não perder tempo. Ó. Pode ver lá que a gente está populando o nosso vetor lá. E pronto, terminou. Veja que o I terminou na posição 10, né? Ou seja, ele preencheu a posição 10, depois ele sai. Beleza. O que falta, então, no nosso programa? Quando eu executo isso aqui, ó, o para, no final, quando ele sair daqui do fim para, a minha memória vai estar desse jeito aqui, ó, o meu vetor com os valores. Vai estar exatamente assim. Né? O que eu faço agora? Agora eu preciso escrever, fazer um relatório com esses dados que estão armazenados no meu vetor. Com esses dados aqui. Não é verdade? Bom, então eu preciso escrever o que está armazenado aqui na posição 1, escrever o que está armazenado na posição 2, na posição 3. Então vocês viram que eu vou precisar de novo de um laço de repetição. Né? E com o índice aqui, ó, variando de 1 até 10. Então, eu vou vir aqui e vou fazer o meu para novamente. Vamos fazer um negócio? Vamos fazer ele escrever ao contrário? Escrever o 11º e o primeiro por último, só para ficar um pouquinho diferente? Pode ser?
Pode. Então, vai ser de 10 até 1, passo menos 1. Concorda? Por quê? Ele vai ter que diminuir. Vai ter que diminuir. Bom, o que eu tenho que escrever? Escreva. Lembra lá que tinha que ter o índice, né? Que é a posição dele dentro do vetor, e depois na frente o nome do animal, né? Beleza, vou escrever aqui. O índice é o I, né? Eu vou botar aqui uns espacinhos aqui, só para ficar mais longe. E vou escrever o quê? Animais na posição I. Então, da primeira vez que ele passar, o I vai valer 10. Então, o que ele vai escrever aqui? 10. Animais, posição 10. O que ele vai escrever aqui? Cadê, cadê, cadê? Né? Se fosse escrever isso aqui, só que a gente vai pôr outros nomes, né? Eu vou pôr um escreva L para ele ir mudando de linha, né? E pronto, vou botar aqui, fim para. Tranquilo? Tranquilo. Vamos executar então. Nome do animal: águia, besouro, cracatua, dromedário, elefante, frango, gato, hipopótamo, inhuma, jacaré. Olha só o que ele fez. Depois que eu terminei de digitar, ele saiu do fim para, entrou no próximo para. Só que o I começou em 10. Então, o que ele digitou primeiro? Escreveu primeiro? 10, que eu tenho aqui o jacaré. 9, 8, 7. Pode ver que ele escreveu de trás para frente. Ó. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Tá vendo só? O que eu quero que vocês percebam, então? Que quando eu estou lidando com vetores, eu tenho que percorrer o vetor para poder colocar valores ou para poder ler valores que estão lá para escrever na tela, ou etc. Né? Como é que eu percorro o vetor? Através de um comando de repetição. Em geral, a gente usa o para. Funciona também com repita, funciona também com enquanto. Tranquilo. Vamos dar uma incrementadinha aqui, só para ficar mais bonitinho, igual eu mostrei lá na proposta, né? Depois que terminar de popular, eu vou fazer assim. Escreva quer imprimir, não. Digite algo para imprimir o relatório. Isso é só para a gente ter que dar um comandinho, para digitar qualquer coisa. Leia. Vou chamar de comando. E eu vou criar aqui uma variável chamada comando do tipo caractere. Porque aí, se eu digitar um número, ele vai aceitar. Se eu digitar
separar uma letra também, um espaço, né? Ou digitar Enter, também pode ser, né? Até vou pôr aqui assim, ó, digite Enter para imprimir o relatório. Ele vai aceitar qualquer coisa, né? Mas vamos pôr Enter aí para ficar bonitinho. Parecendo aqueles programas antigos. Leia comando. Feito isso, ele vai fazer uma limpeza de tela. Para que eu fiz isso aqui, pessoal? Só para ele dar uma paradinha, viu? Só para ele dar uma paradinha e eu ter que digitar alguma coisa. E aqui, eu vou fazer assim, ó. Escreva L. E vou fazer tipo um cabeçalho. Onde eu vou escrever assim, ó. Índice. E lá na frente, animal. Acho que já vai melhorar um pouquinho. Vamos ver? Vamos ver aqui. Só para ficar bonitinho, vamos digitar os nomes mesmo. Águia. Touro. Cavalo. Girafa. Não estou obedecendo a ordem alfabética mais. Gavião. Elefante. Zebra. Onça pintada. Jabuti. Cobra. Olha só. Digite Enter para imprimir o relatório. Beleza, vou digitar o Enter. E olha só. Vocês não me avisaram que eu tinha errado, gente. O que eu esqueci aqui? Vou fechar, ó. Tem que digitar meus animalzinhos tudo de novo. Beleza, não tem problema não. Águia, boto, cavalo, elefante, cobra, hipopótamo, girafa, jabuti, cobra já foi, lagartixa, hiena. Digite Enter para imprimir o relatório. E meu relatório ainda saiu ruim. Mas tá bom, ó. E o que eu errei aqui, pessoal? O que eu errei aqui? Fala para mim. Fiz uma coisa errada aí. Na hora de escrever, ele pediu para ele escrever o índice e o animal. O nome do animal, o lugar que o pôs. Exatamente. Tinha que ser fora, né? Fora do laço, né? Para ele escrever uma vez só. Concorda? Sim. Sim. Isso acontece, né? Então vamos lá. Vou jogar ele para cá, ó. Agora melhora. Um pouquinho. Pessoal, já vai cair a primeira parte, viu? Daqui a pouquinho é só ele salvar ele demora um pouquinho salvar e eu volto com a segunda parte, beleza? Ok. Enquanto isso eu vou dando uma incrementadinha aqui e depois eu mostro. Voltando então aqui,
Coloquei aqui o cabeçalho, né? Vamos olhar de novo. Pronto, está aí o nosso relatóriozinho, que a gente só mudou quando a gente fez ao contrário, né? Colocar o índice decrescente. Mas foi bom para a gente ver que funciona também, né? Bom, acho que esse aqui está ok. Deixa eu salvar ele aqui. E vamos agora para o nosso segundo exemplo. Esse foi o exemplo de agora. Olha só. Esse segundo exemplo, acho que até fiz. Eu fiz junto com o anterior, né? Eu queria criar um algoritmo que lesse 10 valores numéricos, em seguida apresentar os valores na ordem inversa, a ordem de digitação. Ou seja, a gente até fez isso, né? Mas vamos fazer ele rapidinho, só para cumprir tabela, né? Eu preciso de um vetor. Vou chamar esse vetor de números. Não tá aparecendo, Marcos. Ah, não? Oh, desculpa aí. Isso. Números, vou chamar ele de números. Ele vai ser um vetor com 10 posições, né? Ou seja, de 1 a 10, de inteiros. E como sempre, eu preciso de um índice, que também vai ser inteiro. O que ele me pediu? Ele me pediu para percorrer o vetor lendo os valores. Leia números na posição I. Então, ele vai ler a partir da primeira posição. Impara. Depois que ele fez isso, vamos fazer ele escrever os números na ordem inversa. Ou seja, para ir de 10 até 1, passo menos 1, faça. Escreva. Vamos botar no escreva L para ele escrever um embaixo do outro. Números na posição I. Tem dúvida nessa codificação? Ou tranquilo? Tranquilo. Então vamos lá. Só executar rapidinho aqui. Opa!
Tem um errinho É ali. inteiro. É inteiro. De inteiro, né? Ah, é mesmo. É inteiro. Programação é assim, né? Se a gente não digitar exatamente, ele dá um erro, né? Vamos digitar assim. 500. Oh, o que é isso? Olha o erro aqui. Não é chave, aqui é parênteses. Muito bom. 500, 200, 100, 700, 900, 850, 460, 250. Pronto. Digitei e depois escrevi na ordem inversa. Se eu quisesse, eu poderia ter colocado aqui para escrever o índice junto, só para a gente ver que foi realmente na ordem inversa, né? Vou colocar e números i. Para a gente ver que realmente foi na ordem inversa. Olha só. Do 10ª posição até a posição número 1. Ler e imprimir ao contrário. Vamos salvar aqui. Isso. Bom, nosso segundo exemplo. Bem facinho, né? Vamos ver se o terceiro exemplo complica um pouco. Vamos lá ler o que vai ser. Vamos ver. Criar um programa no Visual G que leia o nome e o preço de 10 produtos. Olha só, agora eu vou ter que ter o nome do produto e o preço do produto. Eu vou usar vetores, porque a gente está estudando vetores, né? Ora, mas um vetor, se eu guardar o nome num vetor, eu não consigo guardar preço. Não é verdade? O que seria a ideia, então? Eu dei a sugestão aqui embaixo. Ó. Crie 2 vetores, um para o produto e outro para o preço. Né? No momento de ler os vetores, de preencher os vetores, vai preenchendo os 2 vetores ao mesmo tempo. Ou seja, a posição 1 do primeiro vetor produtos vai guardar o nome do produto. A posição 1 do vetor preço vai guardar o preço do produto. Ou seja, eles vão caminhar assim, na mesma posição, eu terei o nome e o preço do produto nos 2 vetores. E assim, eu posso usar isso como se fosse assim, um banco de dados, né? Só não é igual a um banco de dados porque ele só é uma variável de memória. Ele é volátil, o vetor é volátil. Né? E o arquivo de banco de dados ele não é volátil. Ou seja, quando eu encerro o programa, quando eu desligo, eu não perco meus dados. O vetor eu perco. Ele é uma variável de memória. Não é verdade? Bom, depois que eu preencher, eu quero um relatório, onde vai aparecer o índice, o nome do produto e o preço do produto. O índice, o nome do produto e o preço do produto. Parecendo uma tabelinha de preço, né, das lojas por aí. Entendemos o problema? Sim. Vamos lá programar então.
Vou chamar aqui o nome dele de tabela de preço. Beleza. Então, nós vamos criar aqui uma variável, um vetor chamado produtos. Ele é um vetor com 10 posições. De caracteres. Por quê? Vou guardar nomes dos produtos, né? Vou ter aqui um vetor chamado de preço. Então, ele é um vetor com 10 posições também. Só que vai ser de real. Por quê? Porque ele vai guardar preços de mercadorias. E eu vou precisar do índice. Agora, eu vou precisar de dois índices? Eu tenho dois vetores. Eu vou precisar de dois índices? Será? O que vocês acham? Eu acho que sim. Bom, vai depender. Se eu tiver que percorrer os dois vetores ao mesmo tempo, posição por posição, não é necessário criar dois, né? Basta um. Agora, se eu tivesse que percorrer o vetor no mesmo momento, ou no mesmo trecho do programa, dentro do mesmo laço, de outra forma, aí eu teria sim que ter duas variáveis, né? Vamos criar duas variáveis para esse aqui? Mas a gente vai perceber lá no fim que a gente não vai precisar, né? Bom, eu vou começar a percorrer o meu vetor de 1 até 10. Faça. Faça o quê? Leia os nomes dos produtos. Produtos na posição atual. Começa na primeira e termina na última. Até aqui, está muito parecido com o programa anterior, né? Está muito parecido. Mas eu vou aproveitar, na mesma hora que eu ler o nome do produto, eu já vou querer ler o preço dele também. Então, eu vou colocar aqui embaixo, ó. Leia. Preço na posição. Poderia ser J? Poderia. Só que aí eu teria que fazer isso aqui, ó. J recebe I. Ora, se J recebe I, os dois vão andar juntos, eu não preciso do J. Ok? Então eu vou usar aqui nos dois a mesma posição. A posição I do vetor produtos e a posição I do vetor preço. Então viu que não precisamos de duas? Vou até apagar aqui. Para eu usar duas, eu vou complicar o meu programa, sendo que não preciso. Bom, com isso aqui eu resolvo qual problema? Eu resolvo o preenchimento dos dois vetores com o nome do produto e com o preço do produto. Vamos executar. Já deu um erro aqui. É caractere, né? Certo. Produto, arroz,
R$16. Olha o que está acontecendo aqui. Ó, a posição 1 de produtos está preenchido com arroz. A posição 1 do preço está preenchido com 16. Ou seja, qual é o preço do arroz? É só olhar a mesma posição. Produtos 1, o preço dele está no preço 1. Feijão, 8. Macarrão, R$4,50. Sei lá. Sardinha, nem sei quanto custa. R$5. Óleo, R$4,50. Será que ele está preenchendo? Vamos ver. Ó, está preenchendo, ó. As posições aqui. Dá pra gente ver, né? Vou caprichar tanto não. R$4,60. R$7. R$8,50. Pronto. O que eu fiz aqui? Eu enchi aqui o meu vetor de produtos e enchi meu vetor de preços. Vou perder todo esse trabalho porque eu não fiz o relatório ainda, né? Mas só para a gente ver que e entender que o produto que está na posição 1, o preço dele está na posição 1 do preço. O produto que está na posição 5, o preço dele está no vetor preço, posição 5. Vamos então fazer o relatório. Eu vou pôr aqui um a tela. Vou fazer aqui um escreva com o meu cabeçalho, bonitinho. O que ele pediu para a gente escrever? O índice, vou chamar aqui de código, o produto e o preço. Agora eu lembrei, né, de fazer meu cabeçalho de fora do laço, para parecer uma vez só, né? E agora, vou fazer o laço para ir de 1 até 10. Fácil. Escreva L. O que eu vou escrever? O índice, o produto na posição do índice, e o preço na posição do índice. Para. Faltou Pronto. parênteses no segundo escreva. No segundo escreva? É verdade. Estou danado para esquecer isso. É verdade. E depois, lá no finalzinho, eu vou fechar meu relatório assim com um rodapézinho bem bonito. Vamos ver se funciona? Vou escrever qualquer produto para a gente ganhar tempo, né?
Olha só, é claro que a gente pode melhorar esse relatório, né? Pode ver que eu escrevi aqui o código, o produto, o preço, não é? Tá aqui os códigos, os produtos e os preços. Esse relatório pode ser melhorado? Pode. Vamos fazer assim, ó. Dá um espaço aqui, né? E nos produtos também. Já melhora um pouquinho. Tem como melhorar ainda mais. Ela vai dar um erro ali. Não deu, né? Devia. Melhorou um pouquinho, pode ser melhorado ainda, mas a gente não vai perder tempo com isso agora, né? E aprender a fazer algoritmo, a gente tem que primeiro dar atenção para quê? Para a lógica, né? E aprender com as experiências. O relatório bonito, isso pode ficar para um outro momento, né? Dá para alinhar tudo bonitinho? Dá para alinhar. Mais para frente a gente vê os comandinhos de alinhar. Mas por enquanto, tá bom assim, né? Alguma observação? Não. Não. Por enquanto tá fácil, né? Tá. Beleza. Vamos lá para o nosso próximo exemplo. Deixa eu salvar isso aqui. Preços. Beleza. Vamos ver se tem mais um exemplo. Vamos ler com calma esse. Fazer um algoritmo que leia um número indeterminado de linhas, contendo cada uma a idade de um indivíduo. A última linha, que não entrará nos cálculos, contém o valor da idade igual a zero. Calcule e escreva a idade média desse grupo de indivíduos. Escreva também a maior idade e a menor idade. O que vocês acham? Dá para usar vetor nesse aí? Será que é indicado usar vetor nesse ou não? Eu acho que não. Sabe por quê? Porque eu tenho um número indeterminado de linhas. Ó, indeterminado, né? E eu também não vou ter que guardar todas as idades, não vou ter que fazer um relatório de todas as idades no final. O que eu vou precisar no final? Saber a idade média e saber qual e guardar só a maior idade e a menor idade. Então, para esse aqui eu não vou usar vetores. Ah, mas a aula hoje não é sobre vetores? Não, sobre algoritmo. Só que faz parte da aula de vetores eu saber quando eu uso, quando eu não uso, né? Nesse caso aqui, que eu tenho um número indeterminado de linhas, quando eu falo assim de linhas, significa assim, a gente vai digitar um número indeterminado de valores. O que vai falar onde é a hora da gente parar aqui? Quando a gente digitar uma idade igual a zero. Certo? Então, nesse caso, não vamos usar vetor.
Voltando aqui para o Visual G, eu vou abrir aqui. Agora, gente, a gente vai começar a usar uma lógica assim, um pouquinho mais pensada, né? Um pouquinho mais pensada. Então vamos acompanhar com bastante atenção, né? Por quê? Porque programar são técnicas, né? A gente, com o tempo que a gente vai resolvendo problemas, a gente vai adquirindo técnicas, né? E essa, assim, eu vou ler vários valores, vou ter que calcular a média deles, vou ter que saber no final qual foi a maior idade, qual foi a menor idade. Então, tem algumas técnicas para a gente fazer isso, né? Vou colocar aqui o nome dele de idades. Só idades, tá bom. Vamos fazer por partes, então. Eu vou trabalhar com idades, né? Então, e eu vou ter que ler um determinado número de idades. Não é verdade? Eu vou, então, fazer uma variável aqui chamada de idade mesmo. Bom, as minhas idades vão ser inteiras, porque eu não vou falar assim que eu tenho tantos anos e tantos meses, ou 15,2 anos. Não. Então, inteiro. Idade inteira. Bom, a primeira coisa que ele fala é o seguinte: eu vou ler um indeterminado número de idades e vou parar o meu programa quando a idade digitada for 0. Qual dos comandos de repetição vocês usariam nesse caso? O que vocês acham? Enquanto? Pode ser o enquanto. Pode ser o enquanto. Ó, se eu usar o enquanto, sabe o que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer assim. Inicializar a idade com 0. Inicializar a idade com 0. Aqui não, aqui, né? Vou ter que inicializar a idade com 0. Aliás, com um valor qualquer. Por exemplo, 1, né? E no meu enquanto, colocar assim, enquanto idade diferente de 0. Faça. Funciona, viu? Assim funciona. Só que eu vou ter que fazer essa pequena gambiarrinha aqui, ó. Inicializar a idade com 0. 10 minutos, vai dar tempo. Vamos fazer assim? Leia o quê? Idade. Fim. Enquanto. O que eu vou fazer aqui? Simplesmente testar se a minha parada do meu programa vai dar certo. Simplesmente isso que eu vou fazer por enquanto. Ó, declarei a idade, inicializei com 1, porque enquanto ela for diferente de 0 é para fazer, e vou começar a ler as idades, né? Ou seja, quando eu digitar uma idade 0 aqui, ó, vai vir no fim enquanto, e aqui vai ser igual a 0 e vai parar. Quer ver? Olha só. Ó, idade, já coloquei 1 na idade. Então vamos lá. 12 anos. Continua lendo a idade. 49 anos. Continua lendo a idade. 23 anos. Continua lendo a idade. E 0. Fim algoritmo. Está funcionando aqui para ler as idades e parar? Sim, está funcionando. Então vamos continuar, né? Beleza. Toda vez que eu falar para vocês assim, leia vários números e no final me dê a média desses números. Vocês sabem que a média aritmética é o quê? É você somar os valores e depois dividir pela quantidade de valores. Não é isso que é média?
Sim. É isso que é média. Né? Então, à medida que eu vou lendo as idades, para eu poder calcular a média no final, eu preciso somar todas as idades e saber quantas vezes eu digitei a idade. Ou seja, quantas linhas de idade eu li. Né? Então, vou precisar de duas variáveis aqui. Ó. Soma idade. Pode ser inteiro, porque se eu somo vários números inteiros, eu vou ter um valor inteiro. Né? Quantas idades? Também pode ser inteiro, né? Por quê? Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 10, 100. Opa. Também pode ser inteiro. Concorda? E no final, eu preciso da média das idades. Aí não vai poder ser inteiro mais. Por quê? Como eu vou dividir, ora, se eu dividir, pode ser que dê quebrado. Então, eu vou chamar de real. Então, na hora de declarar as variáveis, eu tenho que saber o que vai acontecer com elas. Né? Então, vamos lá. Vamos incluir aqui o quê? O contador, o quantas idades, ele tem que começar com quanto? Ele tem que começar com 0, né? Porque no início eu não vou ter lido nenhuma idade, concorda? Ele vai começar com 0. E a soma das idades? Também tem que começar com 0. Por quê? Eu vou acumular ali. Eu vou ler a primeira idade e colocar lá. Então, 0 mais a primeira idade. Então, fica a primeira idade. Aí depois eu vou a segunda idade, soma lá também. Então, vai ficar a primeira idade mais a segunda idade. E assim até a última idade que eu li. Né? Beleza. A média, eu preciso inicializar? Não, por quê? No final eu vou calcular ela. Não vai depender do valor que ela tinha antes. Eu vou jogar o novo valor nela lá. Então tá. Toda vez que eu ler uma idade, o que vai acontecer com quantas idades? Vai acrescentar mais um. Então recebe o que tinha lá antes, mais uma idade. E o que vai acontecer com a soma da idade? Vai receber o que tinha lá antes, mais o quê? Mais o que mesmo? Mais a idade que eu acabei de ler. Certo? Certo. Certo. E no final, eu calculo a minha média. Vamos calcular a média? Média idades. Como é que calcula a média de idades? É só dividir a soma das idades dividido por quantas idades. Por exemplo, se a primeira idade que eu li foi 30 anos. Então, aqui na quantas idades está 1, e na soma da idade fica 30. Aí a segunda idade que eu leio é 20 anos. Aí a quantas idades fica 2, e a soma das idades fica 50. Aí eu digito o 0 e saio. Quando eu saio, venho aqui para a média das idades. Então vai ser 50 dividido por 2, que vai dar 25. Vai dar 25. Vou dar um F9 aqui. Vamos fazer exatamente essa continha. Ó, a primeira idade é 30. Aqui.
A idade é 30, a soma da idade é 30. Quantas idades? Uma. Vamos digitar a outra. 20. Ó, a nova idade é 20, a soma das idades está em 50 e a quantidade está em 2. Vou digitar o 0 para ele sair. Aí ele vai calcular a média. Opa! Errei aqui porque eu errei o nome da variável. Soma idade. Quantas idades? Vamos de novo. A primeira idade é 20. Então, olha aqui. Soma idade está em 20. Quantas idades está em 1? A média das idades eu não calculei ainda. Segunda idade, 30. Então, a soma das idades está em 50. E quantas idades está em 2? Porque eu digitei 2. Vou digitar o 0 para sair. Problema. Deu um problema aqui. Um problema de lógica. Um erro de lógica no nosso programinha. Ó. Ele dividiu por 3. Não foi? Está errado. Então, a gente vai ter que rever a lógica do nosso problema. Do nosso programa. Tá certo? O que será que foi? Leia a idade. Ó, leia a idade. Foi 0? Foi. Ele passou por esses dois comandos para depois voltar lá e ver que foi o 0 e sair. Concorda? Então, eu não posso fazer isso aqui sem fazer um teste. Ele só vai somar as idades se ela for diferente de 0. Concorda comigo? Sim. Exatamente. Bom, já está acabando aqui o nosso tempo e eu quero trabalhar melhor esse nosso algoritmo. Então, amanhã eu vou começar a aula com ele novamente, para a gente terminar de forma bem calma ele. Tá certo? Então, daqui a pouco eu passo para vocês a tarefa de amanhã. E amanhã a gente vai começar por esse algoritmo aqui, que eu quero caprichar bastante nele, que ele tem muita coisa interessante. Pode ser? Pode. Pode. Beleza, então. Enquanto não cai aqui, eu vou trabalhando nele aqui e vocês vão